Mas um fato relevante e que deve servir de modelo para todos nós educadores, ou para todos nós que de uma certa forma trabalhamos no ensino, foi uma competição desenvolvida nos Estados Unidos e que pretendia colocar numa réplica de uma Olimpíada pessoas portadoras de diferentes deficiências. E fazia parte de uma das provas dessa competição uma corrida. E as pessoas, cada uma com as dificuldades específicas que lhe eram característica, estavam alinhadas para o ponto de partida. Dado o tiro de partida, saíram correndo e um dos competidores, naquele afã de não se atrasar, tropeçou sobre as suas próprias pernas e caiu. E ao se perceber caído, sentiu-se imensamente frustrado de não poder concluir aquela corrida e começou a chorar. Um dos competidores que vinha atrás, ao percebê-lo sentado chorando, gritou para os outros competidores que iam à frente que um dos participantes daquela corrida estava chorando. No mesmo instante, no mesmo momento, todos os competidores pararam, voltaram até aquele jovem, ergueram-no, deram os braços e todos, no mesmo passo e no mesmo compasso, chegaram juntos e cortaram a fita de chegada. Pela primeira vez na história de uma competição, o pódio foi pequeno porque não houve um vencedor, mas houve todos os competidores vencendo. E eu considero essa história verdadeira muito importante, muito paradigmática para a educação, porque nos mostra duas coisas. Primeiro, que há novas maneiras de vencer, que talvez tenhamos uma forma diferente de pensar a vitória. E segundo lugar, que esta nova maneira pressupõe uma união, uma integração, uma solidariedade. E eu vejo nesse evento uma metáfora muito próxima da educação, porque a educação precisa vivenciar as novas maneiras de aprender. A tecnologia digital é uma realidade. O conhecimento se banalizou de uma tal forma que uma banca de jornal hoje em dia agrega mais saberes que verdadeiras bibliotecas de 100 anos atrás. Hoje, transita-se pela internet. Hoje, um aluno razoavelmente capaz de manipular um computador é capaz de ter as informações mais atualizadas dos mais importantes centros de pesquisa do mundo. Então, diante disso, para o professor, tornou-se importante menos ser o proprietário dos conhecimentos inerentes ao conteúdo da sua disciplina, mas ser também, ao lado destes conhecimentos, uma pessoa capaz de desenvolver capacidades, desenvolver habilidades, desenvolver competências e desenvolver inteligências. O que seria capacidade? Como definir esta palavra, procurando fazer com ela um vínculo com a ideia de educação? Eu diria que talvez a melhor concepção que possamos ter de capacidade é aquela que associa esta palavra a uma certa quantidade que possa existir num determinado espaço. Se eu digo que a capacidade deste copo, que a capacidade desta garrafa é tanto, eu estou dizendo quanto aquele vasilhame pode conter de um determinado produto. O ser humano nasce com uma série de capacidades. Mas se a escola não as trabalha, se o ambiente dentro do qual ele cresce não as desenvolve, ele provavelmente levará pela vida fora aquelas capacidades limitadas dentro do ponto como naturalmente ele nasceu. Mas se há uma possibilidade de que a escola venha a trabalhar essas capacidades, os horizontes a que esse aluno possa alcançar são muito grandes. E quais capacidades trabalhar dentro da sala de aula, da educação infantil ao ensino superior?
Eu diria pelo menos três: as capacidades motoras, as capacidades emocionais e as capacidades cognitivas. As capacidades motoras está ligada à plenitude do desenvolvimento dos próprios órgãos do sentido. Mas numa plenitude, ensinar um aluno, por exemplo, a falar, quebrar aquele ideal um tanto quanto antiquado, aquela concepção um tanto quanto primitiva, de que não é preciso aprender a falar. Mas será que as frases que uma pessoa constrói são similares às frases que Shakespeare construía, que Castro Alves construía? Então repare que cabe ao professor, não importa a disciplina que ele ensina, mostrar que existem palavras doces, palavras amargas, fazer com que o aluno transite pelo mundo das palavras, valorize aquelas palavras, saiba empregá-las, saiba construir sentenças, substituindo umas palavras usuais por outras que naturalmente e eventualmente veio a descobrir. É óbvio que se é um professor de história, fará isso na história, se é um professor de ciências, fará isso nas ciências. Mas valorizar o processo de dizer, apanhar aquela prova daquele aluno, por exemplo, e dizer: olha, sua resposta está corretíssima. Eu dei todos os pontos que a pergunta valia, mas experimente responder novamente, sem usar este verbo, sem usar aquele adjetivo, levando aquele aluno a trabalhar os conteúdos da disciplina que ensinou com outro universo de palavras. Trabalhar a própria grandeza do número. Abandonar aquele conceito de que número é atribuição dos matemáticos. Claro que os matemáticos trabalharão os números, mas será que numa aula de qualquer outra disciplina não existem proporções, não existem grandezas, não se fala em média, não se expressam fatos em gráficos? Fazer, portanto, o aluno aprender esta segunda língua, que é a língua da expressão numérica, incorporá-la ao saber desta daquela disciplina. Desenvolver a sensibilidade tátil, aguçar o paladar daquele aluno, ensiná-lo principalmente a ver, mostrar a imensa diferença que existe entre olhar e ver. Será que se uma professora chamar um aluno para lhe mostrar um jardim e mostrar as muitas cores que a terra assume, mostrar a diferença entre uma terra iluminada pelo sol e outra oculta na sombra, fazê-lo descobri-la com os olhos vendados através do tato, perceber a sua temperatura, esta criança não terá uma percepção diferente da percepção que tem ao usar apenas a palavra terra? Fazer daquele metro quadrado de jardim uma enciclopédia que permite àquela criança ver hoje a terra, amanhã a folha, depois o verde, enfim, despertar toda esta presença, todo este dado. Trabalhar a capacidade de expressão motora deste aluno, fazê-lo não apenas adestrado para transitar com o seu equilíbrio, com sua força, mas fazer com que ele possa usar as suas linguagens corporais para expressar conteúdos de disciplinas as mais diferentes. Ao lado das capacidades motoras, trabalhar também, e com muita ênfase, as capacidades emocionais. Abandonar aquela visão superada e antiquada de que isto não é papel da escola, que não cabe ao professor trabalhar as emoções do aluno. Se ao professor isto não cabe, caberá a quem? Então fazer com que a escola se abra para este sentimento, para que o aluno possa aprender um pouco a administrar melhor seus estados emocionais. Da mesma maneira, como uma pessoa que aprende o funcionamento da sua digestão, e ao aprender pode se alimentar melhor ou pode evitar as dificuldades de uma má alimentação, quem aprender a monitorar e compreender melhor os seus estados emocionais pode ter uma administração muito saudável nesta maneira de agir e de ser. Ensinar uma criança a pensar, fazê-lo pensar através de abstrações de diferentes habilidades, fazê-la pensar através da síntese, pensar através da análise, pensar através da contextualização. Então existe toda uma carga
de capacidades emocionais a ser desenvolvidas. Me lembro, 7, 8 anos atrás, havia sugerido a um grupo de professores que entre as atividades que eventualmente poderiam ser desenvolvidas no campo da emoção, poderiam, por exemplo, sugerir ao aluno que vivenciasse o seu estado emocional no momento. Algo um pouco similar a se colocar um termômetro e medir o potencial de febre. E que, medindo a sua condição de emoção, pudesse verbalizá-la através da expressão de um número. E eu dizia, ao invés de pedir ao aluno que responda a chamada dizendo presente, ele responderá a sua chamada dizendo 1, 2, 3 ou 4, 4 expressando um estado emocional ótimo e um estado emocional bastante deprimido. E esta professora conta que, dando uma aula no período noturno, sugeriu esta atividade, sentou-se em sua cadeira, passou a fazer a chamada, à medida que os nomes iam sendo ditos, ouviam respostas, 3, 2, 4, até que ao chegar num dos últimos nomes da chamada, não teve resposta. Supondo que a aluna deveria ter estado ausente, olhou para o lugar em que esta sentava, ao vê-la, indagou, oi Carolina, você não ouviu a chamada? E diz que esta Carolina, arrancando de dentro de si todo o problema de um estado emocional muito depressivo, sussurrou com dificuldade, E esta professora conta que neste momento é como se uma chuva de empatia invadisse aquela sala, e de todas as carteiras, de todos os lugares, alunos que até não eram tão íntimos daquela colega, perguntando o que poderiam fazer, de que maneira poderiam agir. Veja, este dado é um fragmento, mas mostrou que a partir do momento que se legitimou o direito à emoção, esta escola criou uma condição diferenciada para este aluno. Vamos abolir aqueles cabides simbólicos que existem na porta das escolas, onde os alunos, ao entrarem, deixam pendurado seus sentimentos, seus afetos, suas ternuras, porque ali dentro valem apenas pela nota que tiram, pelo comportamento que revelam, pela lição que fazem ou pela matéria que memorizaram. Claro que a escola precisará ter também um papel epistemológico, claro que ela é um centro de aprendizagem, mas não podemos deixar de resgatar as emoções. Essa educabilidade emocional, essa educação do caráter, ou como no Brasil nós dizemos, esta alfabetização emocional, não representa um desafio tão inédito assim. Em outros países, alguma coisa tem sido feita e foi feita com tal qualidade que pode nos inspirar exemplos de modelos que, devidamente adaptados à nossa realidade, pode ser atentado pelo professor. Nos Estados Unidos, fez um trabalho muito interessante de educabilidade emocional, Lawrence Kohlberg, que desenvolveu um projeto para se trabalhar a educação da autoestima do aluno, acompanhando o seu processo evolutivo e concluindo que, da mesma maneira como podemos aprender saberes, podemos aprender posturas de natureza emocional. Não se tratava, é óbvio, de uma lavagem cerebral. Nenhum momento este tipo de educabilidade se identificava com uma domesticação das emoções, mas projetos colocados com muita seriedade, mostrando que a escola era um ambiente onde as pessoas aprendiam também a trabalhar a sua automotivação, a sua autoestima, aprendiam a traçar metas, aprendiam a organizar o seu tempo, aprendiam a planejar e aprendiam a sonhar, não o sonho utópico das realidades inalcançáveis, mas daquela realidade circunscrita à capacidade de cada um. E mais recentemente, de maneira mais específica em Chicago, isso já nos anos 70, trabalhos de Ryan e de Licona sobre a educabilidade do caráter também constituem modelos que algumas escolas brasileiras têm incorporado, nem por isso
tem deixado de ensinar matemática, história, geografia, biologia, química, nem por isso tem deixado de colocar os seus alunos nos grandes vestibulares, mas que tem levado uma significativa contribuição para a educação destas chamadas capacidades emocionais. Das 3. Das 3. Você sabe quantos pontos você fez? Eu não sei. Quantos? Como é que você descobriu os seus pontos? 21. E ao lado das capacidades motoras e das capacidades emocionais, também abrir a escola para as capacidades cognitivas. Ensinar o aluno a fazer um caderno. Ensinar ao aluno a fazer uma pesquisa. Ensinar o aluno a estudar. Abandonar aquela ideia de que todos os alunos supostamente devam saber fazer estas coisas. Talvez até saibam, mas não aprenderão melhor se aquele professor não se debruçar nesta ajuda. Todos nós adultos sabemos correr, mas se nos colocar ao lado um professor de educação física e que mostrar que há maneiras diferentes de pisar, que na corrida há uma forma diferente de se respirar, que há uma postura ideal para as costas, provavelmente correremos melhor. Então a mesma coisa ocorre com o aluno, ele é até capaz de fazer uma pesquisa, ele é até capaz de fazer um resumo, mas se ele for acompanhado por um professor que lhe ajuda nesses passos, e se ele aprender a cumprir essas tarefas, esses poucos dias que se perde neste preparo representam um significado muito grande. De que adianta se pedir aos alunos que comprem atlas, que tenham dicionários, se eu não tenho tempo de me debruçar ensinando passo a passo a consultar um mapa, abrir aquele atlas e dele extrair toda a sua significação, a consultar um dicionário e a desenvolver todas essas outras possibilidades. Portanto, um dos desafios para a escola e, portanto, para o professor é, sem abdicar do conteúdo que ensina, ser um professor estimulador de capacidades. O que seriam competências? Falamos tanto em capacidades, o que seriam competências? A competência seria a capacidade de mobilizar uma série de recursos mentais, entre os quais a própria inteligência, para de uma maneira extremamente pertinaz e eficiente nos ajudar a resolver problemas, nos ajudar a superar obstáculos. Mas saindo desta conceituação semântica muito específica de um dicionário e buscando a realidade da sala de aula, o que seria para um professor fazer com que o seu aluno desenvolvesse as suas competências? Eu diria que seria levar este aluno a ver na sua vida e no seu cotidiano a disciplina que se aprendeu. Ver a geografia nas ruas que se transita, ver a matemática na gôndola do supermercado, ver a língua portuguesa nos programas da televisão que se vê. Enfim, perceber que frequentando a escola, ele vai ganhando saberes que lhe capacitam a viver. Pensar que um aluno de sexta série é diferente de um aluno de quinta, não porque está num estágio diferente, mas porque conquistou mais saberes que o colega e por isso vive melhor. E a cada ano que se vive, melhor se aprende, porque as disciplinas curriculares estão na vida. Quebrar um pouco aquela rotina de que o aprender da escola vale para a escola, vale para a prova.
não vale nada para a vida. Ao contrário, fazer com que se descubra na própria vida as razões daquele aprender. Me lembro de uma escola no Brasil que nos primeiros dias de aula, os alunos, quando chegaram, viram em todas as partes possíveis, na cantina, no banheiro, nos corredores, nas pilastras, nas árvores, em todo lugar, uma porção de perguntas. Por que morremos? O que é a nuvem? Por que o sal é salgado? Por que, afinal de contas, o pico de uma montanha está mais próximo ao sol e é mais frio? O que significa a palavra experiência? E durante aquela manhã, de outra coisa na escola não se falou sobre aquele arsenal incomensurável de perguntas que ali estavam. Quando as aulas começaram, os professores entraram em sala de aula dizendo que haviam transformado os conteúdos dos seus currículos nas perguntas que ali estavam e que, portanto, ao longo daquele ano que eles iam viver, eles iam obter as diferentes respostas por aquelas perguntas. Que haviam perguntas que poderiam ser respondidas pela biologia e, por exemplo, pela religião, ou pela biologia e pela filosofia. Por que morremos? É uma resposta que envolve diferentes fatos. Pois bem, esta escola estava desenvolvendo capacidades, na medida em que o currículo se transformou naqueles anseios e a resposta àqueles anseios, que eram perguntas que se colheu do próprio aluno, acabou representando o manancial daquele programa que se cumpriu. Quando se fala em desenvolver competências, há competências que deve o professor desenvolver nos seus alunos, mas há competências que o professor precisará desenvolver em si próprio. E entre estas, algumas são muito importantes. Por exemplo, qual escola que ensina o aluno a ver a televisão? Ver televisão não é selecionar programas, mas ter um olhar crítico. Qual é a escola que se preocupa realmente em fazer com que o aluno saiba distinguir um discurso falacioso de um discurso autêntico e que perceba mentiras às vezes escondidas em editoriais e notícias de jornal? Qual aquela escola que prepara o aluno para uma visão realmente crítica da realidade do mundo? Seriam competências a desenvolver. Desenvolver, enfim, competências no sentido de perceber a individualidade do aluno. Hoje, qualquer hospital de qualquer município do Brasil tem a sua unidade de terapia intensiva, tem a sua UTI, para onde são levados os pacientes mais graves e onde ficam os médicos mais experimentados. Será que uma escola não poderia ter uma espécie de UTI para acolher aqueles alunos com uma dificuldade maior em aprendizagem, onde aqueles professores mais experientes poderiam se dedicar em alguns momentos para aquela ajuda mais particularizada, como numa UTI de hospital se faz com o paciente? Será que alunos de séries mais avançadas não seriam eventualmente convidados para prestar esta colaboração a alunos de séries mais atrasadas, para que eles sentissem que o seu saber não é apenas uma propriedade que se represa no seu eu, mas que ele tem como dividir e que voluntário nesta ação, ele não está apenas ajudando o colega, mas ajudando a si mesmo e a própria escola? Então há um cabedal imenso de competências a desenvolver. Mas eu me lembro que quando, ainda jovem, fui levado a um editor, muito respeitado pelo seu nome e pela editora que representava, e este editor
perguntou se eu não queria fazer um livro didático. Absolutamente me sentindo incapaz, mas não querendo perder a oportunidade de responder ao desafio que me era proposto, eu disse que aceitaria desde que ele fizesse uma análise no meu texto e verificasse se havia qualidade. Ele me recomendou então o primeiro capítulo daquele que deveria ser um livro do que seria hoje uma quinta série, naquela época, primeiro ano ginasial. Eu fui para casa, organizei esse primeiro capítulo e, cercado por uma imensa insegurança e uma grande timidez, pensando certamente que o capítulo seria reprovado, levei a ele. O senhor Manuel Neto era o seu nome, leu o capítulo e, surpreendentemente para mim, disse: o livro está excelente, o capítulo está muito bom. Apenas para verificar se realmente esse trabalho pode vir a ser feito, faça o último capítulo. Aí eu voltei para casa muito seguro. Se ele aprovou o primeiro, certamente aprovaria o último. Verifiquei nos livros usuais qual correspondia o último tema da quinta série, ou naquela época, primeiro ano ginasial, e preparei o capítulo e agora, com renovada segurança, o procurei. Ele leu e disse: isso aqui é um lixo, isso aqui está uma porcaria. E eu fiquei estarrecido, porque quem havia escrito o primeiro havia escrito o último. Aí ele explicou as razões da crítica. Professor, o primeiro capítulo o seu aluno lê em fevereiro, o último ele lê em novembro. De fevereiro para novembro, ele aprendeu um mundo de coisas, ele aprendeu coisas com os professores da sua matéria, com professores de outras disciplinas, ele aprendeu coisas com a vida. Como é que o senhor pode estar fazendo um último capítulo apenas diferenciando o conteúdo, não levando em conta a progressão da aprendizagem deste aluno, que ao ler um livro em fevereiro certamente não é o mesmo que estará lendo o livro em novembro? E isto foi uma lição muito significativa. E creio que uma das mais importantes competências é o professor ter esta visão longitudinal do processo de ensino. Ele perceber que os conteúdos não podem apenas ser diferentes, mas que deve existir a degradação, a alteração, a ampliação de acordo com o aumento da aprendizagem. Ensinar história, matemática, geografia, língua portuguesa é como ensinar alguém a subir uma escada. E não se alcança o quarto degrau se não se passou pelo terceiro. E, portanto, deve haver um respeito por esse processo de progressão, que é uma das mais importantes competências para o professor. Mas eu me lembro que quando, ainda muito jovem, terminando a faculdade de Filosofia na Universidade de São Paulo, onde estudei, eu deveria estagiar com uma professora experimentada. E escolhi uma escola pública, próxima à minha casa, me apresentei e fui muito solicitamente recebido pela professora, Dona Judite, que me franqueou a possibilidade de assistir suas aulas. E eu fiquei muito intrigado, porque nas aulas dessa professora, ela não respondia as perguntas para os alunos. E durante o transcorrer da aula, um aluno levantava uma questão: Dona Judite, onde é o Golfo do Maranhão? Onde é o Cabo de São Marcos? Onde é o Cabo de São Roque? E Dona Judite sempre dizia: olha, vamos pegar um atlas, vamos verificar. Dona Judite, por que existe maré? Olha aí, procura na letra M, na enciclopédia, vamos buscar. E eu, como aluno de faculdade, que tinha dentro de mim aqueles saberes muito recentes, ficava absolutamente indignado com isto e com aquela ávida vontade de poder derramar sobre os meus alunos aqueles meus conhecimentos, que eu não me contive. E quando a aula terminou, eu, com todo respeito, abordei e disse: Dona Judite, a senhora nunca responde as perguntas dos seus alunos? E ela, com uma sabedoria que o tempo me fez compreender, disse-me: Celso,
Eu jamais respondo alguma coisa que o meu aluno pode aprender sozinho. E naquele momento, naquela época, Dona Judite antecipava uma competência das que mais se reclama hoje do professor. O professor precisa ser essencialmente um fazedor de perguntas, um lançador de desafios, um criador de obstáculos para que o aluno possa superá-los e somente responder quando se esgotam todas as possibilidades de que o aluno encontre sozinho essa resposta. Dona Judite, há muitos anos atrás, antecipou a competência e transformou na realidade aquela metáfora de não dar o peixe, mas verdadeiramente ensinar a pescar. Da mesma maneira como Howard Gardner passou a ser um verdadeiro símbolo do trabalho com as inteligências múltiplas, embora hoje esses estudos sejam mais de uma enorme e multidisciplinar equipe, o nome de Perrenot é um nome muito associado à questão das competências. E realmente as obras de Perrenot, a maior parte delas traduzida para a língua portuguesa, aborda de uma maneira muito significativa as competências. E constitui um referencial que não se coloca nem acima e nem abaixo de Gardner, porque são fatores ambos que são importantes incorporar à escola. O que, entretanto, não devemos nos preocupar é em verificar no trabalho de Perrenot quantas competências desenvolver. O aspecto quantitativo é absolutamente relevante. Ele, como um bom pesquisador e um excelente professor, enumera-as para tornar mais fáceis suas leituras. Mas é absolutamente relevante saber se o professor está entrando na sala de aula para desenvolver a competência 47 ou 36. Até porque não é difícil perceber na sua obra que, às vezes, numa única ação, estamos englobando 4 ou 5 competências diferentes naquele mesmo tipo de atividade. Perrenot insiste muito nisso, valorizar o contexto daquele ambiente que cerca o próprio aluno. Fazer com que o professor brasileiro perca um pouco aquela visão ainda colonialista e retrógrada de que os valores são somente aqueles que vêm de fora e fazer para que o aluno perceba, na simplicidade daquele mundo que o cerca, uma beleza que talvez, sem a ajuda do mestre, ele vai encontrar sérias dificuldades em identificar. Uma outra competência muito relevante, muito importante, é perder um pouco essa mania de querer brigar com os novos meios de comunicação e se colocar frontalmente contrário à televisão, que tem aspectos muito negativos, mas seguramente nos traz muita coisa de positivo, e se opor à tecnologia digital e, portanto, a todo o processo que vem, de uma certa forma, ligado às ideias de informática. Cabe ao professor, na medida em que ele disponha desses recursos, ensinar o aluno a conviver com esta realidade. Ensiná-lo a perceber a verdade e a mentira que está presente num programa de televisão. Ensiná-lo a contextualizar aquele programa, aquela cena da novela, nos cotidianos da sua própria vida e, principalmente, se valer desses recursos tecnológicos e trazê-lo à sala de aula. Eu posso apresentar um trabalho numa folha de almaço como há 30 anos atrás se fazia, mas eu posso emoldurar o meu trabalho como uma página de um hipertexto, como um tipo de comunicação que eventualmente pode existir
entre alunos de escolas diferentes e valendo de e-mails. Hoje, muito mais do que tempos atrás, é possível se criar associações entre alunos de uma 8ª série de São Paulo com alunos de 8ª série de qualquer parte do mundo e trocar esses elementos. Agora, isto tem que ser trazido para dentro da sala de aula e não especificamente para o professor que trabalha com a informática. Se este existir, é importante que o aluno saiba manejar os instrumentos, saiba trabalhar, enfim, um software, saiba instalá-lo e saiba usar o computador. Mas aquele professor de língua portuguesa, de história, de matemática, procurar mostrar, citar às vezes nas lições de casa os sites da internet que este aluno poderia buscar para trazer as suas referências e não se colocar naquela postura um tanto quanto retrógrada de julgar que estes novos instrumentais irão competir com a sua forma de ser. Não deixa de ser também estímulos de competências que caberia ao professor desenvolver. Mas não é suficiente ao professor trabalhar apenas as capacidades e as competências, mas trabalhar também as inteligências de seus alunos. Eliminar aquele conceito antiquado, superado, anterior a essa possibilidade de se observar o cérebro humano em ação, que nos é trazido por tomografias especializadas, e fazer com que a escola seja um centro estimulador de inteligências. Os alunos entram para a escola para dela saírem não apenas com mais informações, com inteligência mais ampliada. Hoje nós sabemos que a inteligência, guardando-se as devidas proporções, é mais ou menos como a mão esquerda de uma pessoa destra. Ela não se revela apta para muitos serviços, mas se o impedimento de um braço fraturado leva a pessoa a fazer com a mão esquerda o que antes ela fazia com a direita, ela vai acordando aquelas capacidades. E quando nós sabemos que as inteligências são estimuláveis e sabemos que são múltiplas, corresponde a um papel do professor fazer com que ele também se torne um estimulador das múltiplas inteligências. Que ele trabalhe a inteligência linguística do seu aluno, não aceitando apenas o modismo e o simplismo da resposta certa e da resposta errada, mas dentro do conceito de resposta certa, a multiplicidade da beleza com que as palavras podem ser usadas para emoldurar aquela correção. Eu posso definir com exata dimensão um fato, mas eu posso, sem perder a dimensão do conteúdo, defini-lo com uma beleza incomensuravelmente melhor se eu souber usar de uma maneira mais correta as palavras, desenvolver a inteligência lógico-matemática, abandonar aquela presunção de que isto é tarefa do professor de matemática. Fazer com que o aluno descubra nos saberes de ciências, da geografia, da língua inglesa, da língua portuguesa, a proporção, a grandeza, a média, que ele transforme textos em gráficos, transforme gráficos em textos, que ele saiba ler e interpretar um gráfico, que ele saiba decodificar na observação de uma foto todo o conteúdo efetivo que esta foto encerra, estimular a inteligência espacial desse aluno, mostrar a distinção entre o ver e o olhar, ensiná-lo a ter perspicácia na maneira de perceber as coisas, de ser um captador de detalhes, de se transformar num verdadeiro pesquisador da paisagem, obviamente vinculada à disciplina que o professor ensina, porque a paisagem geográfica não é a paisagem botânica, a paisagem matemática não é a paisagem linguística, mas todas as disciplinas têm as suas paisagens e a tarefa do professor fazer com que o aluno desenvolva esta inteligência, desenvolver a inteligência sonora, fazer com que este aluno transforme
textos em paródias, busque colocar o conteúdo daquela disciplina numa música que atualmente é exibida pela televisão, que ele procure criar efeitos sonoros para caracterizar um conhecimento que aprende, que ele, enfim, saiba e possa ouvir, desenvolver nesse aluno a inteligência corporal, fazer com que ele transforme a expressão dos seus movimentos na expressão daquele saber. Já imaginou se amanhã tivermos uma escola onde os alunos previamente preparados constroem a mímica que expressa o renascimento, que expressa o funcionamento do aparelho digestivo, que expresse, por exemplo, algumas características da região sul e, portanto, manifeste com o movimento corporal todo o sentido da sua aprendizagem? Desenvolver a inteligência naturalista, perder aquela ideia de que o aluno apenas percebe a vida numa dimensão, mas multiplicar o olhar do aluno nas sensibilidades dessa dimensão. Portanto, não se trata de apenas ensinar conteúdos. Ensinar conteúdos, sim, mas fazer com que os conteúdos instrumentalizem o aumento da capacidade, o aprimoramento da competência e o desenvolvimento das inteligências, de todas as inteligências dos seus alunos. Sempre se dirá, mas se fizermos dessa forma, perderemos muito tempo e nosso aluno talvez não esteja capacitado a superar os desafios de um Enem. Provavelmente os alunos assim preparados talvez não estejam prontos para vencer os desafios dos vestibulares, o que é um grande equívoco. Porque hoje as grandes universidades, quando organizam os seus vestibulares, o próprio Enem e outros sistemas genéricos de avaliação, estão abandonando aquele conceito de querer investigar apenas o domínio do conhecimento, mas o uso das habilidades na plena assunção do conhecimento que naturalmente está envolvido a esta habilidade. Lembro-me, não faz muito, aguardava uma condução que me levaria para uma escola e naqueles momentos de espera folheei o jornal que ali estava e o jornal trazia as questões do vestibular que havia sido aplicado no dia anterior. Quando olhei a primeira pergunta, minha primeira impressão foi de choque, porque eu disse, mas como isto é uma pergunta se todos os elementos necessários à resposta estão aqui? E chocado por não descobrir o desafio que aquela pergunta embutia, olhei com mais atenção e vi ao alto que estava justificado, interprete gráfico. Ora, não adianta nada o aluno ter o saber para aquela pergunta, porque todas as respostas estão embutidas nela. Mas se o professor não desenvolver-lhe a condição de interpretar aquele gráfico, ele jamais responderá. E não se trata de interpretar aquele gráfico e esperar que aquele caia, porque quem interpreta um, interpretará seguramente todos os demais. Portanto, não é válida a ilusão de que trabalhar essas novas formas implica em diminuir a quantidade de conteúdo, mas priorizar o que é fundamental, o que é essencial e fazer desta prioridade um treino para competências, para habilidades, para inteligência e para capacidades. Eu me lembro, não faz muito tempo, eu havia terminado de fazer uma palestra numa escola da prefeitura na periferia de São Paulo. E a diretora da escola, muito gentil, querendo prestar homenagem ao professor que havia proferido a palestra, pediu a um aluno que viesse entregar a esse professor um cartão que ele próprio havia preparado para esse evento. Mas muito preocupada com o processo da inclusão, não pediu a qualquer aluno. Pediu um aluno
portador de algumas dificuldades muito características e muito explícitas. E quando anunciou que Vitor era o nome deste menino, poderia vir à frente e entregar o seu cartão, Vitor, com os seus pés pesados, veio com enorme dificuldade motora se arrastando pelo caminho, levando um tempo enorme para lá chegar. Quando chegou à frente e viu aquelas 300 professoras olhando para ele, sentiu de tal maneira invadido pelas emoções que esqueceu as palavras que decorou e, me esticando o cartão, pôde apenas dizer: toma. E com seus passos pesados voltou para o seu lugar. E naquele instante eu pensei que todas as pessoas presentes naquela sala eram capazes de perceber as limitações de Vitor. Eram capazes de perceber as suas enormes dificuldades motoras, as suas imensas limitações linguísticas. Vitor jamais poderia ser um jogador de futebol, um atleta, jamais seria capaz de ser um prosador, um vendedor, um advogado, um professor. Mas as emoções daquele menino estavam inteiras, completas, imaculadas, imensas. Vitor mostrava que era capaz de amar e que poderia ser amado e retribuir ao amor que recebia. E essa cena foi muito marcante para mim, porque me preocupa não aquilo que o professor aprendeu a olhar, mas o desafio que representa para o professor um novo olhar, vendo aquilo que ele não está habituado a ver. Quando não se falava em inteligências múltiplas, era natural que pensávamos que o aluno era inteligente ou era desinteligente. Mas hoje, o que importa suas limitações linguísticas, se ele as tem desenvolvidas no plano lógico-matemático? Que importa restrições sonoras, se ele tem excelente linguagem naturalista? Que importa, como pouco importou a Vitor, as restrições das suas inteligências motoras e verbais, se ele é proprietário de uma incontestável capacidade de se emocionar e de nos emocionar por força da sua própria emoção. Um contraste que existe entre o professor dos anos 70 e o professor deste novo século é exatamente a preocupação conteudística daquele primeiro, não é? Onde a sua função se media pela forma como ele dava o conteúdo da sua matéria e, a partir daí, nada mais era exigido desse professor. E hoje, quando se pede a este professor que desenvolva capacidades, que se desenvolva competências, que se estimule inteligências, está se pedindo, sobretudo, que este professor não restrinja a sua ação ao desafio do vestibular ou às provas que no final do ano avaliam o aluno. Porque, veja, por que deve a escola preparar competências? Porque elas são absolutamente cruciais no mundo do trabalho, que elas são fundamentais nas relações interpessoais. Se não é na escola que se aprende a fazer amigos, aonde se aprenderá? Mas não é soltar o aluno no pátio e achar que a própria inspiração daquela sociabilidade os ajudará a fazer amigos. Não. Será que não se pode dramatizar cenas de abordagens, de aproximação, a maneira pelas quais as pessoas se relacionam e fazer através destes exemplos caminhos para que o aluno possa aprender a planejar, aprender a se autoavaliar, aprender a fazer amigos, enfim, aprender a conviver dentro de uma realidade social? Será que o grupo na sala de aula para fazer um trabalho tem que ser diametralmente oposto àquele grupo que uma equipe de engenheiros ou que uma equipe cirúrgica executa na vida profissional? Claro que tem que haver esta inter-relação.
E é evidente que o papel da escola é ensinar a trabalhar, que é muito diferente do que ensinar uma profissão, mas ensinar estas condições de solidariedade. Portanto, ao trabalhar capacidades, competências e inteligências, se transcende os limites da escola, mas se prepara para a própria vida, porque os saberes envelhecem, mas estas competências, essas capacidades serão por nós levadas por toda a existência. Mas, encerrando esse falar sobre competências, inteligências, habilidades, me ocorre uma história tirada de um fato verdadeiro. Dona Geralda chegou radiante à favela em que vivia. Radiante porque naquele dia tinha algo de muito importante a dizer, de muito importante a contar. E justamente naquele dia, aqueles seus amigos mais próximos, aqueles vizinhos mais queridos, ainda não haviam chegado. E na exasperação de querer ter ouvintes, pôs-se na porta à espera que chegasse alguém, até que depois de algum tempo, curvado pelo peso de 2 cestas enormes, chegou a sua amiga Romilda, nem bem as apoiou sobre o chão e Dona Geralda já foi dizendo: Milda, você não imagina o que aconteceu comigo, Milda. Aconteceu uma coisa tão importante que eu vou ser a pessoa mais importante dessa favela, você é a pessoa mais falada por todos, porque agora eu sou uma pessoa muito importante. Você não consegue imaginar na casa de quem eu trabalho. Não, Romilda não imaginava. Foi até tentando fazer algumas adivinhações, falou o nome de artistas de televisão, falou em nome de jogadores de futebol, foi descendo na hierarquia destas possíveis interpretações, quando Dona Geralda disse: não, Milda, eu vou ser uma pessoa muito importante, não porque a pessoa onde eu trabalho apareça na televisão, não porque ela apareça nos noticiários do jornal, mas imagina, eu trabalho na casa de um professor, eu trabalho na casa de quem ensina pessoas, eu trabalho na casa de quem prepara melhor o nosso mundo de amanhã. Você imagina como é importante para mim trabalhar na casa de quem ensina gente a ser verdadeiramente gente. Romilda ficou muito desapontada. Sabia que nenhuma glória existia em se trabalhar na casa de um professor. Tinha uma sobrinha professora, sabia das suas lidas, das suas lutas, das suas renúncias, mas depois pensou: meu Deus, tão poucas coisas faz esta mulher vibrar. Eu não tenho direito de ser desmancha-prazer, de dizer que nenhuma importância existe nesse novo emprego que ela arrumou. E deixou Dona Geralda transitar por esta ilusão. E como não foi corrigida por Romilda, saiu para outros cantos e por outras pessoas falando daquela sua vaidade e presunção de trabalhar na casa de uma pessoa muito importante. E as outras pessoas, talvez, igualmente sensibilizadas, não a desmentiram. Devem, como Romilda, ter pensado: meu Deus, tão poucas coisas faz essa velha vibrar, que direito eu tenho de ser desmancha-prazer, de tirá-la desta ilusão? E porque ninguém a tirou, carregou esta ilusão de lá para cá, e nem mesmo a desfez, quando soube a esposa do professor. Companheira de muitos anos, sabedora da sua luta e da sua lida, sabedora dos fins de semana intermináveis, entregue às provas a corrigir, não quis tirar daquela pequena servidora a ilusão de sua grandeza. A única pessoa que nunca soube da história e que, se soubesse, talvez teria com brandura e sabedoria desiludido Dona Geralda, era o próprio professor. Tinha orgulho da sua profissão, sabia da transcendental importância do seu papel, sabia o quanto sabia, mas melhor do que ninguém, sabia o quanto saber fragiliza. E eu considero esta metáfora muito importante, porque o professor que chamar a si a função de trabalhar inteligências, competências, capacidades, será sem dúvida nenhuma uma criatura muito marcante, mas deverá ter a devida percepção de que ele apenas é um fazedor de amanhãs e que, portanto, não deve se sentir empolgado por esta realização, mas se acreditar
um permanente aprendiz, lutando sempre para aprender mais e, por esse caminho, ensinar melhor.